canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Hello, meus amores! Como que vocês estão? Começamos aqui mais um episódio do Alquimia Videocast. E como é de praxe, né, gente? Quero iniciar esse episódio falando para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar aquele comentário. Fique comigo aqui hoje, porque eu estou com uma convidada. Ela que veio lá da Bahia, diretamente da Bahia. Eu sou suspeita a falar dos baianos, né, gente? Porque, assim, foi uma fase na minha vida que eu morei na Bahia. Eu não vou falar que foi a fase mais feliz, mas, assim, eu era feliz e não sabia. É bem isso. Foi quando eu morei na Bahia, sabe? Aquela fase, assim, que sabe, cara, eu era feliz e não sabia. Uhum. Então, pra mim, é um prazer ter aqui nessa sala, nessa mesa, nesse podcast, uma convidada que veio diretamente da Bahia. Ela, gente, que me deixou com esse olhar feminino, como as minhas amigas mesmo falam, todas as pessoas vêm me olhar e falam assim, nossa, você tá diferente, você tá mais bonita, com um olhar mais radiante. Esse ser humaninho é responsável por deixar. Muito obrigada, Thay, porque eu estou me sentindo magnífica e maravilhosa com esse olhar incrível. E ela que desde os 14 anos de idade, gente, que trabalha com salão de beleza, lógico, eu não ia perder a oportunidade de trazer um case de sucesso desse para contar tudo para nós. Qual foi o motivo, como que isso tudo começou, mas melhor do que eu para falar dela é ela mesma, né, gente? Então, assim, Tailane Mendes, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, aceitar esse convite, de contar a sua história, de transbordar na vida de outras pessoas, que eu sempre falo que a nossa história é escola para alguém. E hoje eu quero fazer da sua história uma escola. Tudo bem? Tudo bem, prazer. É Seja todo bem-vinda. Fala um pouquinho de você, tá? Assim, quem que você é? Periquito, papagaio, filha, casada, não é? Que é da Bahia, a gente já sabe que é. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tailane, eu tenho 25 anos, né? Eu sou casada e não tenho filhos, né? E eu iniciei como a Ellen comentou ali, né? Eu iniciei na área da beleza, eu tinha 14 anos, né? E eu costumo falar que eu nunca tive pais ricos, nem meu esposo é rico, né? Iniciei ali no interior e sempre trabalhando em um salão de beleza, porque no interior todo mundo se conhece e tal. E aí a minha vizinha comentou com a minha mãe que estava precisando de alguém para poder trabalhar. E eu queria trabalhar, né? Já queria minha independência, já queria ter dinheiro para comprar algumas coisinhas. E eu super empolgada fui trabalhar. E lá no salão eu era auxiliar, né? Trabalhava auxiliando, limpando, fazendo tudo um pouco. E foi assim durante 6 anos da minha vida. Então eu saí do salão ali e eu tinha já 20 anos. Eu praticamente, né, a minha personalidade, todo esse meu jeito de ser, de comunicativo e falar com as pessoas, foi tudo ali moldado dentro de um salão de beleza. E foi através do salão que eu percebi que eu gosto da área de beleza, de trabalhar com mulheres, né? Só que quando eu finalizei o ensino médio, eu tava tipo, meu Deus, e agora, né? Porque o interior não te dá oportunidade de crescimento, ou tu trabalha ou tu estuda, né? Porque os dois ficam um pouco inviável. Esse interior, qual que era a cidade? Ai, desculpa. Pode falar. Interior da Bahia é uma cidade chamada Presidente Tancredo Neves, né? Bem litoral mesmo, bem interiorzinho. E lá todo mundo me conhecia, eu trabalhava no salão de beleza e era só isso, né? E estudava em uma outra cidade, né? Fazia um ensino técnico de outra cidade, que eu fiz técnico em análises clínicas, nada a ver com a minha área hoje. Eu lembro que minha mãe falou assim, você vai mexer com cocô. ela implicou porque ela queria que eu fizesse administração, né? E hoje eu vejo que, nossa, realmente, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, a administração teria sido muito bom, né? Para hoje que eu tenho uma Gran Leste, no caso. E aí, nisso, finalizei o ensino médio. E agora, né? O que é que eu vou fazer? E eu sempre falando para minha mãe que eu queria ir embora e tal, porque eu não tinha oportunidades. Meus pais, né? Eu nunca tive falta de nada, graças a Deus, né? Mas teve alguns momentos que eu, tipo, eu queria ter um relógio, aqueles reloginhos da Champion. Eu lembro, né? Que eu queria, então eu juntei todo o meu dinheiro para ter aquele relógio. Eu queria um celular, eu queria ter um iPhone. Eu lembro que eu já queria ter um iPhone há muito tempo.
E eu não conseguia ter, porque eu ganhava, mas não era o suficiente para eu ter um iPhone. Sim. E aí eu, tipo, sempre tive vontade de ter isso, ter aquilo. E eu não conseguia, né? Meu dinheiro era só para me manter mesmo. E aí, não, eu vou embora. Nisso eu me mudei para as 2 cidades perto ali do interior mesmo e não deu certo, né? Algumas cidades tinham trabalho e outras não tinham estudo. E foi aí que eu vim morar em Florianópolis. Minha amiga já morava aqui há um tempo, né? A gente fez o ensino médio técnico juntos, fundamental também. Meus pais conheciam os pais dela. E ela vem pra cá. Aqui tem tudo, aqui tem trabalho, aqui tem estudo. Falei, outro estado, né? Na hora eu fiquei, meu Deus, outro estado. Enfim. Tipo, do outro lado, né? Do outro lado, exatamente. Muito extremo, né? Qual foi um dos seus maiores desafios? Porque vamos lá, eu vou voltar aqui, eu vou descascar essa cebola, gente. Porque eu entendi o seguinte, você trabalhou e estudou, né? Desde os 14 anos de idade. Que primeira coisa que eu quero saber, como você conciliava o estudo? Porque a gente sabe, hoje ainda é mais... vou dizer comum, né? Mais normal ver as pessoas conciliar estudo e trabalho, mas ainda assim, naquela época, acredito eu que era mais difícil. Então, eu queria saber quais foram os seus desafios nesse processo de conciliar os dois. E nesse ponto, já entendemos a sua perspectiva de querer realmente ser grande, e eu sei o que é isso, porque eu sei que é viver no interior, e você olhar e não te caber. Né? Você olha e fala, cara, isso aqui não me cabe, eu preciso mais. Então, eu quero que você conte um pouquinho para nós quais foram os desafios que você enfrentou nessas 2 lacunas. Desde a decisão de ter que largar os pais, ir para um lugar completamente desconhecido porque uma amiga chamou, e como você conciliava todo esse processo de estudo e trabalho com esse motivacional de querer ter coisas melhores, de querer evoluir, crescer, poder comprar um iPhone e dinheiro não ser problema. Conta um pouquinho. Então, eu trabalhava mais os finais de semana, né? Sempre sexta e sábado. Ah, legal. E aí eu estudava à tarde. Então, eu não ia para o salão no meio de semana, então eu trabalhava mais no final de semana, né? Isso era um dos motivos também, que eu não tinha tanto dinheiro assim, porque eu só trabalhava 2 vezes na semana. Entendi. E aí foi desafiador, porque eu estudava numa escola técnica e eu tinha que estar estudando, às vezes tinha 2, 3 horas da manhã, tinha que estar estudando, e aí meu pai falava, você vai ficar doida de tanto estudar. Qual pai que fala isso, né? Eu estudava muito. Geralmente, vai estudar não, menina? E aí eu estudava muito, ele, meu Deus, você vai ficar doido de tanto estudar. E você chegou a concluir essa? Concluí ensino técnico, foram 4 anos, né? Foi ensino técnico de quê? Análise clínicas. Análise clínica. Isso, técnica e análise clínica. E foi aí que minha mãe falou, você vai ficar analisando cocô, né? Aí eu, mãe, isso não tem nada a ver. Mas era pra mim ter escutado ela. Embora foi, assim, muito importante, porque foi no ensino médio técnico que eu descobri que a Tailane não consegue conviver só com as paredes. Né? Porque enquanto eu tava ali no salão, eu tava eu. É literalmente um laboratório, você e os cocô, né? Exatamente. Quando eu tava no salão, era uma Tailândia comunicativa, que dava risada, que conversava com todo mundo. E quando foi o momento de estágio, enfim, meu Deus, eu não consigo conviver com isso. Então, foi naquele momento ali que Tailândia e parede não dá certo. Tailândia e colegas não dá certo. Eu tinha que conhecer histórias, eu tinha que conversar com as pessoas. Então, naquele momento, eu tive um estalo, né? Não, isso aqui não é pra mim, né? Tá entre paredes e todos os dias o colega, oi, como é que foi seu dia? Ai, aquilo ali me irritava, né? E aí eu ficava, não, isso aqui não é pra mim. Né? Então, foi muito importante esse processo de... Que bom que você teve essa percepção rápido, né? Porque muitos, nossa, vai descobrir já, meu já Deus, é muito até tarde, né? voltar tudo. E você conseguiu ter essa percepção. Vou fazer uma pergunta íntima e você responde se você quiser. Porque eu sei que a ambiência, ela é responsável por a gente conseguir... Percebe-se que você teve uma boa educação. Sim. Porque para você conseguir sempre tomar uma decisão, por mais assim, e vai a dica, né? Escuta pai e mãe, né? Escuta pai e mãe. Eu também fui aquela que a mãe falava, e, mãe, aquele famoso, você não sabe de nada, mas vai ver depois, né? O preço é bem mais caro. Então, isso percebe, assim, na sua história, mas o seu ambiente familiar e eu acho que a sua criação, para você ter tido uma percepção tão jovem de entender, eu até terminei o curso, mas ali eu já vi que não era o que eu queria, e você ter tomado uma decisão de continuar aquilo que você estava fazendo. Isso é muito legal. Conta um pouquinho para nós como que é o apoio da sua família com relação a isso.
Nossa, assim, a minha família, eu falo, né, em alguns momentos eu já falei, o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram muito importantes na construção da Tailândia, porque embora eles são, minha mãe não sabe ler e meu pai, ele não teve tanto estudo. Ai, que linda! Pai, mãe, aí, ó. Esse corte vai pra vocês. Deve estar morrendo de saudade, né, Thay? Por isso. Então... Faz quanto tempo que você não vê eles? vai fazer 2 anos. Não, eu vi minha mãe agora em março. Minha mãe teve aqui em março, né? Então, assim, o fato de meus pais não terem estudos... Pega lencinho lá, Bia. O fato de meus pais não terem estudo, eles... até hoje eu me pergunto, tipo assim, eles não tiveram estudo, eles nunca exigiram tanto de mim. Eles nunca foram aquelas pessoas assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, eles nunca foram essa pessoa. Mas eu vi a história do meu pai, né? De sempre trabalhar, de sempre estar buscando melhoras. Eu vi essa história do meu pai, de ele ser essa pessoa de, tipo, nunca se contentou só com aquilo. Legal. E meu pai, ele... Foi uma inspiração. Sim, meu pai, ele... Vamos salvar as lágrimas. Ai, gente. Gente, que lindo esse episódio, ela se emocionando. O meu pai, ele sempre falava assim, que a gente não só pode trabalhar para comer, né? E... Legal, forte isso que ele falou. Meu pai é muito sábio, né? E aí, pelo simples fato deles não terem estudo, mas eu vi a história deles de batalha, de luta, de sempre estar trabalhando. E minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa de me tornar independente, né? Você é responsável por aquilo que você está fazendo. Ela sempre foi muito assim comigo. Então, ela sempre falava, não quero que você case. Ela falava isso, eu quero que você vai estudar, que você vai... fazer suas coisas, não quero que você case. Então, ela me tornou independente. E todas as vezes que eu ligava para ela, para falar, mãe, eu vou decidir tal coisa. E aí ela falava assim, é isso que você quer? Então faz. Ai, que linda. Entendeu? Você tem certeza disso? Então tá bom, que Deus abençoe. Então, de certa forma, ela nunca tentou manipular minhas decisões. Ela sempre foi aquela pessoa, não, você acha que isso vai dar certo? E aí eu lembro que eu já liguei pra ela e falei assim, mãe, eu tô indecisa se eu vou fazer um curso tal ou se, né, eu faço tal coisa. Ela falou assim, você tem que saber o que você quer. Né? Então, ela me dava uma resposta que ela não sabia. Ela não influenciava suas decisões. Mas ela fazia eu mesmo dava direção. Decidir o que eu queria. Então, isso me tornou essa pessoa de, tipo, eu sou responsável por isso. Se isso aqui dá merda, eu sou responsável pela merda. Né? Se, Puta, Bia. Né? Se isso aqui dá certo, eu sou responsável por isso aqui dar certo. Porque minha mãe sempre teve muito isso, né? Ser responsável, né? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Desde se deu sucesso, mérito seu. Se deu fracasso, também mérito seu. Sim, então minha mãe, aos poucos, ela criou essa minha personalidade, né? E mesmo ele sem estudo. Então, eu vendo os meus pais, né? Não tendo estudo, mas sempre ali perseverando, sempre buscando, sempre responsável por aquilo ali. Então, isso me influenciou a ser a pessoa que sou hoje. Teve algum desafio que você enfrentou no salão de beleza, na época que você trabalhava lá? Desde quando você iniciou até em qualquer momento? Que você acredita que foi um desafio, aquele famoso deu certo para dar errado, aquele famoso desafio que você fala assim, cara, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não estava aqui hoje. Teve algum momento assim? No salão de beleza, eu acho que o convívio com as clientes mesmo, né? Foi essa questão de ouvir muito, né? Esse aprendizado de ser liderada mesmo, né? Subordinada, na verdade. Esse momento de ser subordinada foi necessário. Legal. Né? Hoje eu ouvia muita coisa, vi e tal, e não, tudo bem, esse é o meu momento, né? Esse é o processo. E eu não entendia que eu estava no processo, porque eu só tinha 14 anos, né? Então eu passei por isso e, não, tá tudo bem ser assim, né? Mas foi muito importante. Que bom. Agora conta pra nós, como que você veio parar em Florianópolis? E aí, essa amiga, cadê essa amiga? Pois é. Então, minha amiga, a gente estudou muito tempo juntos, meus pais sempre foram amigos em comum, os pais dela também. E ela vem pra cá. E aí, chegando aqui, né, eu tive desafio não só do clima, porque aqui é muito diferente, lá, comida, né? tudo diferente. Então, os primeiros meses eu chorava, né, querendo voltar para casa e tal. E meus pais, não, vai dar tudo certo. Olha. Né? Eles mesmo vendo que eu estava passando desempregada, porque eu fiquei desempregada uns 4 meses.
E aí, me dei de cara com a CLT, né? Fui trabalhar em um supermercado. E foi muito importante, gente, eu ter trabalhado em supermercado sendo CLT. Porque essa principal... esse momento, esse passo foi muito importante, né? De eu ter sido CLT para eu entender quão eu amo fazer o que eu faço hoje. Né? Você falou um negócio bem forte, porque assim, eu sempre falo para as pessoas, eu empreendo há mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos. Só que eu empreendo esses anos todos, não significa que nunca mais eu voltei para a CLT. Teve vários momentos em que eu fui para a CLT e cada vez que eu ia para a CLT eu tinha mais certeza do que eu queria, dos meus empreendimentos na área do empreendedorismo, e isso é muito bom. Esse ponto é muito importante. Sim, é muito importante. Porque a gente começa a dar valor, né? Porque eu sempre falo, escolha o seu difícil. E quando eu falo escolha o seu difícil, na época que eu trabalhava de CLT, era tão difícil quanto empreender em qualquer negócio. Sim. E a conta que a gente tem que fazer é o que eu ganho e o que eu perco estando lá ou estando aqui, né? Sim. Conta pra nós como que foi esse processo pra você. E aí, eu nunca tinha sido CLT, né? Tipo assim, trabalhei em uma loja, mas nada tão fixo. E aí, eu dei de cara, o primeiro mês foi ganhei um salário de cheio. Garantido, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, no salão eu trabalhava... Olha só a comparação, né? No salão eu trabalhava das 8 às 9, ou das 8 às 10, ou das 8 da manhã às 7, 8... Era 12 horas, praticamente, quase sempre 12 horas. Então eu trabalhava muito no salão, porque épocas de festa, principalmente, a gente trabalha muito. Imagina. Tá? E aí, quando eu cheguei na CLT, eu falei assim, é só 7 horas de trabalho. Mas que 7 horas? Tá? Era só 8 horas de... gente, mas não passava nunca. Eu tinha 1h30 de intervalo. O quê? Uau, eu nunca tive intervalo, né? Gente, é muito desse jeito. Foi muito assim. Eu tô super feliz, né? Porque, tipo, tava no extremo. Eu tinha saído de uma experiência muito longa de um salão e fui pra uma CLT. Tem folga na terça-feira. Eu, animadíssima, porque no salão a gente trabalha todos os dias, não sábado, tinha folga, né? não tinha folga, enfim. Ia pra casa, parece que o serviço ia atrás, né? Era sempre muito trabalhoso. E aí, enfim, mais gratidão. E aí, quando eu tive e quando que eu tive esse estalo de que, tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Foi quando, nas minhas primeiras férias, que eu falei assim, férias é ilusão. Porque você recebe um dinheiro adiantado, né? Que você tem que guardar aquele dinheiro, porque o mês que vem você não vai receber. Pagar as contas adiantado, né? Exatamente, pagar as contas adiantado. E aí, o meu aniversário também, que meu pai falou assim, você nunca trabalhou no seu aniversário aqui? Falei, é verdade, né, pai? E aí ele falou assim, pois é, mas você tem que ver porque supermercado não é carreira, né? Não desvalorizando. Então, supermercado não é carreira, né? E cadê teu curso lá, teu curso técnico? Que eu não quis seguir. E aí eu fiquei tendo esses estalos. E aí chegou um momento da série, eu falei assim, não, chega. Já deu. Eu sabia que era um processo, que eu precisava me estabilizar aqui em Florianópolis, porque eu vim, né, tive uma experiência de 6 anos, mas eu não tinha certificado em salão, então eu não conseguia trabalhar em um salão de beleza aqui, porque eu não tinha certificados, né, enfim, só tinha cursos livres. E aí eu falei, não, eu preciso entrar em algo que consiga me sustentar, que eu consiga pagar meu aluguel. E aí foi um supermercado. E graças a Deus foi um supermercado, porque eu aprendi muito. E aí eu entendi que não havia propósito em passar compras, né? Porque a pessoa ia lá, comprava um chiclete, uma bala, ou sei lá o que fosse para dentro de casa, eu embalava e entregava para ela. Né? Então, era só isso. Né? E fim, né? Falei, gente, mas não tem propósito isso. Eu venho trabalhar para quê? Para cumprir tabela. E aí, aquilo começou, né, a mexer no meu coração. Falei, não, isso aqui não sou eu. Isso aqui não sou eu. E aí, foi quando eu liguei para a mãe, né? E falei, mãe, eu tô em dúvida. Não sei se eu quero seguir essa coisa de mercado ou se eu volto para minha área da beleza. Porque era de onde eu nunca devia ter saído, né? Foi um processo necessário. E ela falou assim, você precisa decidir o que você quer. Né? E essa frase ela falou, você precisa decidir o que você quer. Aí eu, o que eu quero daqui a um tempo? Né? Eu fiz essa autoanálise, o que a Tailane quer daqui a um tempo?
E eu falei, não, não é em mercado que eu me vejo. Nem crescendo carreira dentro de um mercado, porque, enfim. E aí essa situação foi ficando cada vez mais forte. Foi quanto tempo no mercado? 2 anos. 2 anos, O primeiro ano ali, passei de boa. Entrei nas férias, eu socorro Deus. Já não vou aguentar mais. Mas foi rápido. Tem gente que tá aí, 5 anos na CLT, fazendo 10 essa anos. pergunta. O que eu quero, né? Não sabe o que quer. Aí quando não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né, Thay? Sim, exatamente. Quando não se sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E foi isso que minha mãe, numa ligação, ela falou isso pra mim. O que que você quer? Né? O que que você quer? E aí eu passei a minha vida toda na área da beleza, mas eu já tinha curso de maquiagem, já tinha curso de depilação, cursos livres, né, e tal. E aí fiquei... É habilidade, experiência que conta mais, né? Exatamente. E aí quando eu voltei das férias, falei, não, vou fazer um curso. Né? Eu já tinha curso de sobrancelhas, aí eu, vou começar a fazer sobrancelhas e tal. E aí parecia que não rendia, sabe? Embora eu gostasse, na minha cabeça tudo ia funcionar, e aí não funcionou, sobrancelhas. E aí um belo dia, uma colega lá do mercado chegou com ela tava de um jeito no dia, quando foi no outro dia... Diferente. Os cílios dela, ela tava Radiante. com um olhar radiante. Gente, o que aconteceu? Ela tá com alguma coisa diferente no rosto. Esses dias. Aí eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, pois é isso aí que eu vou fazer. Vou fazer um curso de extensão de cílios. Que legal. Né? E aí, eu vendo a diferença da extensão de cílios no olho da minha colega de trabalho, eu pensei, não, é isso aí que eu quero. Né? E aí eu comecei a juntar o dinheiro, né? Tirava dinheiro de aluguel, porque CLT é assim, né? Você recebe já com as contas. Não, esse mês vou sobrar R$200, esse mês vou sobrar 300. Era sempre assim. Então, eu sempre tinha o dinheiro da academia, o dinheiro do aluguel, o dinheiro de comprar uma roupinha da academia e deu. Falei, preciso me organizar para poder... Tudo tem sacrifícios, né, Thay? E foi uma escolha que você fez, né? Foi uma escolha. Então. E aí eu deixei de lado, né, as roupas de academia, deixei de lado os finais de semana para conseguir juntar o dinheiro para poder fazer meu curso, né? E aí começou um novo desafio de ter que alinhar o mercado, né, que eu tinha uma carga horária exaustiva, porque para mim parecia que eu estava 20 horas dentro do mercado e não passava. E aí, a extensão de cílios, tá? E aí eu saía do mercado todos os dias correndo, né? Meu esposo, nisso aí eu casei, e aí meu esposo me levava para eu poder fazer atendimento. E eu atendia no hall de entrada da minha casa, né? Comecei meus primeiros atendimentos ali. E aí, meu Deus, parecia que não rendia e tal. E foi quando eu persisti, né? A primeira vez, meu primeiro desafio como sendo autônoma, meu primeiro desafio foi, eu tinha feito um post, né, tipo, precisa-se de modelos, né, foi meu primeiro desafio, porque na minha cabeça, assim, eu vou anunciar, precisa-se de modelos, de graça, né, todo mundo vai querer. Não foi bem assim, né, aí eu falei assim, meu Deus, ninguém quis ser modelo, e aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí eu comecei a fazer cílios na minha sogra, comecei a fazer cílios na minha amiga, comecei a fazer as cílios em amigas do trabalho e tal. E foi aquilo ali, né? Eu não utilizei daquele desafio de não ter dado certo ali no primeiro anúncio que eu fiz. Não foi a desculpa, né? Não foi a desculpa para eu ter desistido. Porque eu me frustrei muito em ter anunciado, precisa-se de modelos. Como assim? Eu tô anunciando uma coisa que precisa de modelo, a pessoa não vai pagar nada, ela só vai precisar e ainda a pessoa não quer. Eu fiquei super frustrada. Faz parte, né, Thay? Total, faz parte do processo de você iniciar um projeto, de você iniciar um empreendedorismo, porque eu penso assim, ó, e aqui vai uma das minhas experiências, né? Quando a gente quer muito uma coisa, e imagina assim, eu quero ser um diamante, mas eu ainda estou carvão. E para um carvão virar um diamante, o que ele precisa passar? Ele precisa passar por uma pressão. Sim. Ele precisa passar por todo um processo. Então, dependendo como está esse carvão,
os desafios vão ser muito difíceis, vão ser muito grandes. Mas a decisão de ser um diamante tem que ser muito clara e forte. Sim. Porque senão você nunca vai conseguir aceitar esse processo. A primeira frustração, você quer voltar para trás, né? Você quer desistir. Agora, vê na sua história. E foi assim, dá para perceber, Thay, na sua história, o quanto foi tudo muito cuidadoso. Deus, ele é perfeito, né? Ele é. Independente de religião aqui, mas assim, eu acredito num Criador. E ele é tão detalhista no sentido de que, precisa desse obstáculo. Porque esse obstáculo vai te aperfeiçoar. E assim ele vai colocando os desafios, porque empreender é tão difícil quanto trabalhar numa CLT, quanto qualquer outro. Trabalhar é desafiador. Mas se você tem clareza do ponto A para o ponto B, fala, eu tô aqui, mas eu quero ir para o Goiás, eu quero ir para Bahia. Eu tô aqui em Florianópolis, eu quero ir para Bahia. Você sabe qual é o trajeto, qual é o veículo que você vai utilizar, como você vai chegar lá, quanto isso vai te custar. Então, ter clareza do destino é muito importante. Você tinha essa clareza, porque desde os 14 anos você já tinha uma referência. Sim. E você foi moldada e criada nessa referência, entendendo que aquilo era palpável, aquilo era possível. E isso é muito legal ver na sua história. E eu quero que você compartilhe com a gente, assim, igual você abriu ali os desafios do seu primeiro post e tal. E a gente sabe que, assim, é uma montanha-russa, que até hoje os desafios batem na porta. Problema, joga água na sua cara. Então, conta pra nós, eu quero que você aprofunda mais nesse sentido, desse início mesmo, porque você ainda estava no trabalho, né? E aí você estava fazendo o curso e praticamente ali, né, estagiando, né? Sim. Porque dentro do processo você foi lá, começou a fazer cílio na amiga e na outra e na outra. E a sensação que a gente tem é que, nossa, mas 24 horas, como que ela conseguia fazer isso tudo? Quais foram as estratégias que você utilizou para dar conta? Parecia que... Não, esses dias a minha amiga falou assim, Thay, parece que eu te vejo que você faz 30 coisas no dia. Eu falo, mas parece que eu não fiz nada. Não. E eu faço muita coisa. Eu faço muita coisa. E aí, tipo, eu acordava cedo. Às vezes eu já atendi clientes 6 horas da manhã. Tipo, a minha sogra, pra treinar. Nossa! 6:30 da manhã. Então, eu paguei o preço, né? Tailane estava ali, sendo CLT. Mas aonde Tailane ia chegar sendo CLT? Né? Eu estava trabalhando para o sonho de alguém, então eu não queria aquilo. Eu queria ter independência, eu queria sair, eu não queria que faltasse dinheiro no final do mês, eu queria viajar e sem me preocupar com as contas, E como que a Tailane vai chegar nisso aí? A Tailane vai precisar fazer mais do que ela ganha, fazer bem mais. E aí, nesse processo de não encontrar modelos, enfim, aí eu respirava fundo e falava assim, e realmente foi Deus, em todos os momentos, assim, eu falo que eu creio muito, eu sou cristã, eu não falei no início, mas eu sou cristã, mas o Espírito Santo me capacita. Sim. Às vezes eu fico assim, meu Deus, como que eu consigo ser tão inteligente? É o Espírito Santo que me capacita. Para quem não acredita, mas eu creio muito nisso. Eu e também. Todas as minhas decisões dentro da minha empresa, a primeira coisa que eu faço é orar. Né? Então, eu não faço nada sem orar. E mesmo quando eu estou em dúvida de qualquer coisa, o Espírito Santo vai lá e me avisa. Então, isso é muito real. Porque se você for... recurso, né, Thay? Quem aprendeu a usar do recurso da fé. Exatamente. Meu Deus. Porque às vezes eu fico assim, meu Deus, meu pai me ensinou experiências que ele me viveu, né, dentro de casa. Só que às vezes eu tenho que lidar com as minhas colaboradoras. Às vezes eu tenho que lidar com o meu financeiro. E aí, eu não tenho faculdade de finanças, eu não tenho faculdade de administração, eu não tenho faculdade... Não, eu simplesmente comecei do zero, porque os meus pais, eles não são ricos, o meu esposo, né, também não é rico. Hoje, graças a Deus, a gente está num nível de vida muito melhor do que quando a gente começou. E eu comecei tudo isso e tendo fé e entendendo que era um processo que eu estava acreditando e o Senhor todos os dias ali me capacitando, né? E nesse processo de acordar todos os dias, ou eu acordava muito cedo para fazer uns cílios antes, ou eu ia dormir muito tarde. E aí eu ia trabalhar, eu ia para a CLT derrotadíssima. Minhas amigas veem esse podcast, elas vão concordar que eu ia com o cabelo lá em cima e assim, a minha cara de derrotada, Isso é importante falar, né, Thay? Porque assim, as pessoas acham que empreender é colocar um terno, um salto alto e, nossa, agora eu sou empreendedora. E aí tá toda arrumada e vai pra empresa.
Não tem nada a ver. Ou não, eu conto, você conta, tá? Pois é. E aí eu ia derrotada, eu ia pro mercado derrotadíssima. Mas na hora que eu ia atender minha cliente, eu tava lá plena. É Pleníssima. impressionante isso, né? Pleníssima. Porque quando a gente tá no nosso propósito, a gente é outra pessoa. Sim. Do que quando a gente tá cumprindo tabela. Eu vejo muitas... A gente aqui tem um público, principalmente um público feminino bem forte. Mulheres do meu Brasil, mulheres maravilhosas. Eu vejo, assim, pela nossa história e pela minha, eu me encaixo muito na sua história, tá? Porque comigo não foi diferente. Sim. E eu vivi meus perrengues, meus percalços. Eu fui do tipo de vender o meu almoço para comer a janta, porque eu precisava investir no meu empreendimento. Por várias vezes eu tive que tomar decisões muito difíceis, porque a única coisa que Papai do Céu espera de nós é que a gente tome a decisão. Porque isso ele não pode fazer por nós. Esse é um ponto muito importante. Deu para perceber na trajetória da Thay o quanto ela sempre foi muito autorresponsável no sentido de tomar uma decisão e assumir a responsabilidade dessa decisão, né? E isso é um ponto muito importante. Gente, olha a escola aqui. Olha a escola aqui no sentido de que ela entendia que ela precisava sustentar a sobrevivência dela. Então, empreender é sobre da onde sai o meu sustento primeiro, para depois eu querer empreender. Exatamente. As pessoas confundem. Que eu vou empreender, eu vou abrir um CNPJ e vou começar meu negócio. Não. Vou ficar rica e vou ter muito dinheiro, e vou o ter negócio, lucro. E eu vou comer todo dia fora, e eu vou viajar, e vou fazer isso. E aí que é só ladeira abaixo, né? É só ladeira abaixo. Depois você desce, depois que você passou todo o processo, não. Você já viu os ensinamentos de Geraldo? Você conhece Geraldo Rufino? Não. Eu vou até citar ele aqui, porque assim, Geraldo Rufino, eu costumo falar que ele é um dos meus mentores e ele nem sabe. Sim. Mas ele começou catando latinha, se eu não me engano. Hoje é um trilionário, assim, na área de... Enfim, eu esqueci o nome até da empresa dele, mas assim, Geraldo é um dos ensinamentos que eu sigo, porque ele sabe, sempre fala. Empreender não é um CNPJ. Empreender é comportamental, é atitudes. Você pode estar trabalhando numa CLT, você estava numa CLT, mas é uma empreendedora nata. Amém. Porque estava lá trabalhando, entendendo que você estava enriquecendo, trabalhando dentro de um CNPJ de uma pessoa, estava fazendo, tendo as atitudes empreendedoras ali dentro, entendendo que, peraí, eu estou aqui porque eu tenho um propósito e eu tenho uma estratégia. Sim, exatamente. De fazer o meu pé de meia. Você já desenhou toda a minha história. De investir no meu negócio. E, gente, isso é Isso. muito real. Para você que está aí, tem o sonho de empreender, tem um projeto, seja uma xícara que você quer inventar, com a alça diferente, porque é sobre propósito quando as empresas surgem. Eu vejo muito isso na história da Thay, porque eu estive lá no estúdio dela, eu vivi a experiência de estar lá sendo cuidada e, cara, é os detalhezinhos que a sua história conta tudo aquilo que eu vivi lá na sua estética. Exatamente. Tudo aquilo que eu vivi lá no seu estúdio. Então, isso é muito importante. É a pessoa entender qual foi a trajetória que a Thay precisou passar, qual foi o preço, e o preço dela não é o seu, não é o meu, cada um tem seu preço, para literalmente ela estar onde ela chegou. Sim. E isso é muito legal. Então, assim, Thay, pra gente poder continuar, assim, tá muito legal. Eu tô muito gostando demais, tô fascinada com essa sua jornada, porque dá para perceber que na sua jornada você sempre se manteve na fé, você sempre acreditou naquilo que você queria, que lembrando que foi uma referência para ela lá atrás, então isso é um ponto bem importante. Quais as referências que você tem? Se você não tem, tem que buscar. Tem que buscar. Tem que buscar. E eu quero que você traz para nós, a gente já entendeu todo a trajetória, mas lógico que assim, eu tinha minha amiga, né? Mas no que você se apoiou? Já deu para perceber que você já era casada? Quando foi esse processo do casamento? Conta para nós. Qual foram os seus apoios para você conseguir se manter firme? Quanto tempo durou isso, assim? Porque a gente sabe ali, tanto tempo de curso, ficou 2 anos no supermercado. Traz um pouquinho para nós quanto tempo isso durou e qual foi o seu apoio, principalmente aqui em Florianópolis. Então, eu costumo falar para as minhas alunas que no início, até as pessoas que estão do seu lado, talvez elas nem te apoiem. Tá? E meu esposo pode ouvir isso e ficar chateado, mas eu falo mesmo para as minhas alunas, gente, no meu início, nem meu esposo me apoiou. Isso é importante, então, é um depoimento assim para mostrar para as pessoas que não é porque ele não estava apoiando, que ele não estava ali do lado. Exatamente, é diferente, tá? A gente não confunde as coisas, porque assim, meu esposo, ele sempre esteve do meu lado, estava ali me ajudando e tal, mas quando eu falei assim, eu vou sair do supermercado, ele, opa,
ela deve estar ficando louca. Porque é homem, né? 1 mais 1 é 2, fala, ela vai sair, meu Deus, isso vai dar ruim. Exatamente. Tipo assim, a gente teve uma criação diferente. Os meus pais, a gente veio de criação, né? De mais independência. Tanto que meu pai é autônomo até hoje, né? Meu irmão, ele tem um negócio dele. Minha irmã também trabalha com essa parte de autonomia. Por quê? Porque na Bahia, a gente precisa trabalhar com as necessidades, né? A gente precisa pegar aquela necessidade ali e fazer uma oportunidade. Legal, então, assim, legal. A gente pega uma necessidade... Não, preciso de tal coisa. Tá, mas o que eu vou fazer para comprar tal coisa? Vou vender Natura, vou vender o Boticário, porque eu já fiz muito isso. Então, a gente pega a nossa necessidade, vê algo e transforma em oportunidade. E meu pai sempre foi muito assim, né? Porque ele é autônomo, meu irmão é autônomo. E já na família do meu esposo, não, né? O pai dele sempre foi... teve um longo período da vida do pai dele que ele foi CLT, né? Ele trabalhou em uma empresa muito boa. Enfim, então, o meu esposo, ele estava inserido em um contexto diferente do meu. Então, para ele, na cabeça dele não funcionava o que estava funcionando na minha. E é tanto que quando eu fui comprar a minha primeira maca, eu pedi dinheiro emprestado para minha cunhada, né? Então, assim, eu não tinha nem dinheiro para comprar a maca. Hoje, graças a Deus, nosso cenário mudou. Meu esposo, ele consegue me ajudar, assim, em coisas que eu... Meu Deus, né? Eu vejo, assim, enquanto Deus é perfeito, né? Deus pegou aquela situação que foi uma dificuldade no início. E hoje, meu esposo é aquela pessoa que é meu ponto de apoio, tá? Top. Mas, enfim, ele não me apoiou. E em quem que eu me apoiava? Eu me apoiava na fé que eu tinha que... O meu sonho, eu era responsável pelos meus resultados. Então, assim, você é responsável pelos seus resultados. Então, eu me apoiava. Eu sou responsável pelos meus resultados, né? Eu sou o protagonista da minha história. Então, se eu ficar parada, isso aqui não vai mudar, né? Então, mesmo eu tendo os desafios de não ter modelo, de estar super cansada, ir pra CLT lá igual uma louca, e tal, mas eu acreditava, né? Porque eu ouvi uma frase muito legal: sucesso é uma decisão. Então, todos os dias não, sucesso é uma decisão. Então, hoje eu estou decidindo ter sucesso, né? Nem sempre é fácil, porque não é. Não é fácil. Eu vejo que, tipo assim, muitas pessoas ouvem a minha história, vê e tal, ai, que inspiração e tal. Mas ninguém quer pagar o preço, né? Querer é muito fácil, né? Querer é muito fácil. Querer é uma coisa, merecer é outra. E esse é um ponto. Porque, assim, o propósito nosso aqui no Alquimia Videocast é trazer histórias como da Thay para mostrar que querer é uma coisa e merecer é outra. Porque quando a gente compartilha de uma trajetória e abre, olha, teve meu início, mas eu estava na fé da clareza do meu sonho, daquilo que eu queria para mim, do que eu sabia, ela sabia exatamente o que ela queria. E ela sabia exatamente que dependia exclusivamente dela. Exatamente. Não dependia do marido, não dependia do pai, não dependia da mãe, dependia exclusivamente de você. E assim, tá, parabéns, tá? Porque é uma jornada empreendedora, eu falo com propriedade, porque eu empreendo há mais de 10 anos, a Bia me acompanha desde, não vou falar desde que nasceu, mas quando ela nasceu eu era daquela que carregava ela no carrinho, na verdade ela segurando do lado e o irmão dela no carrinho. E eu ia pra rua vender roupa e Natura, Avon. Minha vida empreendedora começou a bater de porta em porta com as crianças, tudo pequenininho do lado, sabe? Mas, e isso virou propósito na minha vida, no sentido de que, cara, quando eu tinha vergonha da minha história, de tudo que tinha dado errado, dos meus fracassos, que eu achava que ninguém podia saber, eu comecei a entender que o meu propósito estava ali. Sim. E hoje eu faço de histórias como a da Thay, escola para as pessoas entender que é assim mesmo. É assim mesmo. Vai na percepção, vai na fé. O que você precisa é tomar, porque enquanto a gente não decide, a gente fica onde está. Fica onde está. Porque Papai do Céu tá assim, ó, com balde d'água para derramar de bênção na sua cabeça. Sim. Só que ele só pode quando você fala assim, pode mandar a bênção, Senhor, que eu quero. Se você ficar assim, eu não sei se eu quero, no que eu vou, e ele fica assim, meu filho, vai e decide, porque eu quero te dar a bênção, mas eu não posso querer por você. E é sobre isso, né, Thay? Sim. Às vezes as pessoas têm muita ideia, eu quero empreender também. Aí fica naquela dúvida, vai pensar no tanto de desafios que ela vai enfrentar e ela fica parada. Ela fica paralisada. Né? Ela fica paralisada porque não vai saber lidar com aquele desafio, né? E eu não. Respirava fundo. É isso aí, né, Deus? É isso que você quer de mim, né?
Você quer que eu passe por isso? Então Deu vamos pra lá. perceber que você é ó, com o Papai do Céu, né? A gente é muito íntimos. E aí, passei por muitos desafios mesmo, assim, de não ter modelo, de não ter cliente, né? De não ter um celular bom para poder tirar foto, não ter um estúdio Isso bom. tudo não foi desculpa, né? Não foi desculpa. Motivo. Foi motivo. Eu vejo que, tipo, eu vejo a diferença de mim para as minhas alunas. Algumas delas já começam, já quer estúdio, já quer isso, aquilo. Eu fico, meu Deus, eu comecei numa sala, num hall de entrada, onde a minha casa não tinha nem garagem, tá? Top. E eu preciso, vai dar tudo certo, vai dar certo. E aí, né, o meu primeiro cílio, gente, eu queria chorar. Eu queria chorar porque eu não enxergava o fio da cliente. Eu, assim, graças a Deus, meu esposo estava lá. Ele estava lá do meu lado. E eu falei, amor, eu tô tremendo, eu não tô conseguindo colocar o fio. Eu fiz alguma coisa errada que nem eu estava entendendo o que eu tinha feito de errado. Que eu não conseguia tirar o fio dos cílios para acoplar no olho da cliente. E aí eu mandei uma mensagem pro meu esposo, porque ele estava em casa, eu atendi em casa. E aí eu falei assim... conseguindo grudar e tal, me ajuda. E aí ele pegou a caixinha, ele ficou 2 horas, gente, ele ficou 2 horas em pé do meu lado, segurando a caixinha pra mim, pra eu conseguir pegar com a pinça e grudar no olho da cliente. E aí naquele dia eu falei assim, não, eu passei por isso aqui, eu passo por tudo. Porque, Boa. Gente, pensa aí, 2 horas meu esposo em pé, o olho da cliente. Inclusive, a cliente era a minha colega de trabalho do supermercado. E aí eu pensei, se eu não fizesse cílios dela... Queimou lá, queimou amanhã, ninguém... Não tem Tailândia que faz cílios. Entendeu? Tailândia não faz cílios bem. Enfim, gente, quando ela abriu o olho e ela falou assim... Uau! Que lindo, eu amei. Gente, eu não tinha grudado nem 20 fios de cílios. Eu passei 3 horas... E ela, uau, que lindo, eu tô apaixonada. Eu, meu Deus, obrigado pelo meu propósito. Eu falei assim, não, é isso aí que eu quero. Porque pensa assim, passei na dificuldade, ela nem percebeu que meu esposo estava do meu lado durante 2 horas. Porque eu fiquei 1 hora tentando grudar o fio dela, não conseguia, porque os cílios dela eram extremamente transparentes, né? Ela tinha um fiozinho bem loirinho. E o Leandro do meu lado. Né, segurando ali, aí quando ela pegou o espelho, ela, uau, que lindo, eu estou encantada, obrigado, Senhor. Falei assim, é isso aí que eu quero, esse resultado que eu quero entregar para as outras clientes, e aquilo ali foi o meu propósito, né, de continuar independente. E aí, quando eu terminei, eu falei, meu Deus, eu não aguento, por que deu tudo errado? E eu já estava pronta para outra. Isso é muito legal, né, assim, ter essa percepção de quando o desafio... Porque eu sempre, na época que eu dava muita mentoria, principalmente na venda direta, os meus mentorados vinham em mim e falavam assim, tô com uma lista de tudo que deu certo, assim, dos resultados, né, e tal. Aí eu falei assim, eu quero saber da lista do que deu errado, das frustrações, de tudo que... Né? E aí ele falou assim, não, se eu for falar o que deu errado, eu choro, não sei o quê. E aí, chorando lá, reclamando, eu falei assim, faz o seguinte, começa a anotar todas as suas tragédias. Falei para ele assim, anota tudo que deu errado. Se o pneu furou, se ficou doente, se uma situação como essa história que a Thay contou, tudo que deu errado, começa a anotar. Porque é exatamente essa lista que vai te preparar para algo grande. Sim. E isso é muito importante a pessoa entender, porque nos desafios elas tendem a desistir. Mas, na verdade, o desafio, ele serve para te levar para um próximo nível, para um próximo patamar. Então, aceita o processo. Aceita Uma o processo. frase que eu levo para minha vida, que massageava as minhas frustrações é, calma, é assim mesmo. Continua. Deu tudo errado. Calma, é assim mesmo. Vai dar bom na próxima. Só continua. Sim. E isso é muito bom, né, Thay? E ver você firme no seu propósito, assim. Por isso que a clareza do sonho é muito importante. Sim. Você saber exatamente o que você quer. Eu já falei aqui, inclusive, para vocês, vou falar de novo. Porque eu acho que tinha que ser como um prego em destaque. Martelar toda vez que a gente fizer episódio. No sentido de que quando você tomar a decisão de fazer algo, você escolhe fazer algo, Deus vai te preparar para esse algo. Ele vai te preparar para esse algo. E se você sabe exatamente o que você quer,
e seus motivos for grande, o como fazer? Como? Isso nem... Como, Não né? sei. Pô, cadê a próxima? O como aqui foi difícil, o marido ficou em pé, mas o motivo era muito grande. De ver a cliente se olhar no espelho e falar assim, uau, eu amei. Que lindo, amei. Isso é o propósito. Isso é o motivo. Porque o como doeu as costas do marido. Você estava achando que ia dar tudo errado. Mas, na verdade, o errado que deu certo. Sim. Isso é muito legal. Tá, e conta pra nós, porque assim, nessa época, quando que você começou a dar curso? Você já dá curso, né? Sim, eu dou curso... Foi logo sair da CLT, comecei, acho que 6 meses depois. Ah, legal. 6 meses. Pouco tempo, né? 6, eu fico assim, meu Deus, o meu problema é que eu quero tudo rápido. E quando eu quero uma coisa, eu quero. Então, eu olho para a meta ali e fico, não, eu vou conseguir. Qual o caminho que eu vou traçar até chegar a esse resultado e estabeleça um prazo. Top. Tá? Estabeleça um prazo, eu preciso concluir, enfim. E aí, surgiu, né, a minha primeira oportunidade de dar cursos. Uma cliente, né, que quis receber o curso. Uau, gente, estou atendendo em casa. Gente, atendendo em casa e eu consegui uma aluna. E às vezes a pessoa fala assim, eu não vou dar curso porque eu não tenho espaço, porque eu não sei criar um catálogo, porque eu não tenho um slide, porque eu não tenho TV, enfim. É tudo você que quer, né? Eu não tenho nada. Mas eu que não tem isso, que não tem aquilo. Foca no que não tem, né? E aí ela quer um curso. Que legal, né? Porque isso era um projeto, tipo assim, para 1 ano depois. Eu só tinha 6, 7 meses, mais ou menos. E ela queria o curso. E foi aí que eu desenvolvi a minha metodologia de curso, né? Que o meu curso, ele não só é um curso de técnica, ele é um curso também para te preparar para esse mercado. Com essa história, imagina. Ele é um curso, assim, para te preparar, porque a aluna, ela entra não só para aprender a técnica, mas também como vender no Instagram, como tirar boas fotos, como estruturar seu Instagram, porque hoje... Como ser uma profissional da área, né? Como ser uma profissional da área. Então, é empreender com cílios, não é só simplesmente, não, vou fazer uma técnica, porque não adianta você ter a melhor técnica e você não saber vender. Né? Nossa, legal, não saber captar seus clientes, não saber onde que está a sua cliente, não saber fazer boas fotos, porque boas fotos do serviço é o que vende. Sim. Então, tudo isso... porque querendo ou não, é um serviço, Sim. Então, vender um serviço já é muito difícil. Agora, se você tem um serviço no qual você consegue ter referências, que é a foto de uma cliente que já fez, Exatamente. Que foi o que aconteceu comigo, tá? Porque, assim, quando eu conheci a Thay, a gente se conectou pelas redes sociais mesmo, né? Sim. E aí, a Thay procurou o nosso estúdio e tudo mais, e eu já tava no meu radar, tá? Querendo fazer cílios, mas com aquele medo do incômodo, da escrava da beleza. Eu sempre falo aqui, né? Falo, eu não vou ser escrava da beleza, mas, gente, eu já tô super escrava. Não, mas E aí, o que aconteceu? A Thay chegou, na hora que eu olhei suas redes sociais e eu vi a técnica que você utilizava, eu falei, não, gostei, quero esse aqui. Vamos fazer esse aqui, vamos ver como que vai ser. E assim, realmente, gente, assim, para eu fiz uma vez na vida, mas não foi uma experiência, realmente, assim, me incomodou muito, só que ela colocou cílios muito grandes na época. E aí eu achava que nunca mais ia me adaptar. Aí fui na Thay, e assim, aí ela, e aí, como tá se sentindo? Eu falei, um pouquinho de desafio, mas aos poucos vou me acostumando. Ela, não, vamos aplicar uma técnica diferente e tal. Por isso que, assim, às vezes a gente precisa de profissionais, porque eu queria e ela falou assim, olha, esse talvez por um olhar mais assim, então tem que ver qual que é o seu olhar e tal. E aí eu falei, diferenciada? Porque o primeiro já quer o quê? Não, o que você gostar, o que você quiser, né? Ela não, olha, porque dependendo de como for o seu olhar, talvez esse não se adapta, não fica legal, porque fica mais caído. Eu gostei muito. E fora o tratamento que eu tive lá com ela. E assim, gente, com certeza eu não fico mais sensível, né? Pode incomodar o que for, acordar com o negócio tudo coisado, mas realmente ter substituído o fato de eu não precisar usar mais rímel, fazer toda uma autoprodução. As pessoas, eu já acordo, a Bia olha assim pra mim e fala, nossa, tá maquiada? Eu falei, não, meu bem, estou de cílios. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E olhando a sua trajetória, a sua história e vendo que você ministra curso, isso me deixa muito feliz. Porque eu acho que é sobre isso, é o que Deus espera de nós, que a gente transborda na vida das pessoas. Eu acredito muito no para mim, para quem mais. Então, sempre que a gente compartilha do nosso conhecimento e a forma como você está compartilhando, no sentido de
olha, eu te ensino a técnica, mas vamos aprender a empreender também? Sim. E isso é muito legal, tá? Isso é muito lindo de realmente poder passar a nossa experiência, a nossa vivência para as pessoas, não precisa passar pela metade do que você passou. E isso é muito legal. Isso é muito bom. E aí eu quero que você nos conta quando que nasceu o estúdio. Então, o estúdio foi inaugurado, né, em novembro de 2022. Novembro de 2022 foi inaugurado o estúdio. E eu sempre já tinha um desejo muito grande de ter um estúdio, de ter equipe, de ter loja, já tinha tudo isso já. Tava tudo esquematizado. Já tava tudo esquematizado, mas, né, que Deus falou, filha, calma, né? E aí, em setembro, eu comecei a procurar as salas, porém, em julho de 2022, eu já estava inquieta, porque eu já tinha uma cartela de clientes, né? Mesmo atendendo em casa, mesmo no hall, não tinha uma maca confortável, minha maca era super desconfortável. Então, eu já tinha uma cartela de cliente, porque eu sempre acreditei em entregar aquilo que a cliente quer. Né? Qualidade para mim é entregar aquilo que o cliente deseja, né? Talvez nem sempre o que o cliente deseja vai ser favorável para o olho dela. E dinheiro é uma consequência, né? Então, eu sempre busquei muito entregar qualidade nas técnicas. E foi a partir disso que eu fidelizei muitas clientes. Né? Mesmo atendendo em casa, mesmo não tendo estacionamento, mesmo não tendo uma maca confortável. E aí eu falei, não, agora tá na hora de procurar um lugar, né? Mas é agora, será que tal? Será que eu vou conseguir? Enfim, as indecisões, né? A insegurança veio, mas eu deixei de lado e sigo aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Top. E aí fui em julho, fiquei de julho a agosto, mais ou menos, procurando sala, né? Consegui uma sala em setembro, né? Com um local ideal, assim, estacionamento, né? Bem amplo, ar-condicionado, macas confortáveis, enfim. Então, surgiu aí esse meu desejo, surgiu um desejo no meu coração. E hoje é a Gran Leste, né, que significa grandes cílios, né, porque quando eu idealizei um estúdio, eu idealizei algo muito grandioso, né, então às vezes as pessoas perguntam, o que significa Gran Leste? Grandes cílios, né, porque eu sempre desejei algo muito grande, né, e aí foi que surgiu a Gran Leste, com essa necessidade de alinhar qualidade, né? Qualidade, durabilidade, praticidade, porque muitas vezes a cliente, ela vai lá no estúdio e tipo assim, é praticidade, mas muitas vezes elas vão lá e não tão bem, né? Tudo que às vezes a gente precisa de um sono. Não eu quase dormi na maca. Exatamente, não tão bem. Eu falei um monte também, ela me escutou super. Estão cansadas do dia a dia e também não estão bem emocionalmente, não estão bem, estão com a autoestima baixa. E aí eu falei assim, uau, o quanto os cílios é poderoso, né? E essa é a minha missão, essa é a missão da Gran Leste, né? Tornar todas as mulheres enxergar essa versão de linda, de empoderada, de maravilhosa, de autoconfiante através da extensão de cílios. E quando eu percebi isso, eu falei assim, uau, gente, é isso aí. Né? Esse é meu negócio, esse vai ser meu nicho. Porque a extensão de cílios te dá esse poder, sim, né? De se sentir poderosa. E às vezes eu lembro que eu recebi uma cliente na minha casa que ela tinha recém terminado o relacionamento. Ela, eu preciso de algo que me deixe bonita, porque eu não tô me sentindo bem. E viciou na extensão de cílios, né? Porque, infelizmente, um caminho sem volta. Gente, até eu sofro desse mal, né? De ficar... Que o dia que eu tô sem cílios, eu quero... Gente, eu saio lá da Palhoça e vou lá nos ingleses fazer meus cílios. E aí, foi aí que surgiu a Gran Leste, né? Com essa missão, né? De ter profissionais que consigam enxergar também. Cara, e seu ambiente é muito acolhedor, tá? Ai, que bom. E as meninas, suas meninas, que eu só ficava escutando, né? Mas, gente, que meninas maravilhosas. Sério, gente, eu não sou de puxar sardinha pra ninguém, mas assim, eu não sei se é porque tem esse ar da Bahia, né? Porque o baiano tem isso, né? Esse gingado e tal. Mas tanto você quanto as suas meninas, assim, parabéns, porque você tá literalmente conseguindo atingir o seu propósito, que foi exatamente o que eu me senti lá, tá? Exatamente como eu me senti, a forma Bia mesmo tá aqui, não deixa mentir. Ai, gente, ela colocou todo um hobby em mim, assim, me colocou pra deitar, pra dormir, e se brincar, eu ainda tirei um soninho. Sim. E isso é muito gostoso, né? Eu acho que beleza é sobre isso. A gente fica tão, às vezes,
quando eu falo assim, ó, há muito tempo eu fiquei, minha irmã, né, faz, porque minha irmã começou com cílios muito antes de mim. Eu falei, e a gente, boca pra fora, né, eu é que não vou ser escrava da beleza, mas, gente, é outra vida. Você acordar arrumada, você acordar com a autoestima elevada, se olhar no espelho, ver, aí eu fiz pigmentação labial e algumas coisas que a gente começa a apostar, porque eu falei aqui uma vez e volto a falar, são recursos que tá aí. Disponível para a gente se sentir mais bonita, se sentir melhor, mais feliz, com mais vaidade, autoconfiante, né? Total. Tem muitos episódios que eu gravei aqui, que eu assisto e eu falo assim, cara, meu olhar eu não passo muita maquiagem em volta dos olhos, porque dentro de uma sala dessa falando, eu começo a escorrer, chorar um monte. E dava para perceber na gravação, assim, sabe? Aquele olhar claro, aquele olhar miudinho, pequenininho, faltando alguma coisa. Aquele olhar que tava faltando alguma coisa. Sim. E acabou de ser preenchido. Então, isso é muito legal, tá? Pra gente meio que finalizar, assim, tá? Desde o início, assim, pra mim é uma satisfação e uma honra ter a sua história aqui no nosso episódio. Obrigada. Pra mim, porque realmente percebe-se o quanto você chegou até onde chegou na humildade, acreditando que Deus estava ali te cuidando o tempo todo. Acho muito importante você que está assistindo a história da Thay entender que você vai viver o seu processo, mas não tem que ser fácil, tem que valer a pena. Sim. Esse é um ponto, né, Thay? E meio que pra gente encerrar, eu quero que você conte um pouco pra nós hoje, já deu pra perceber, eu vou colocar inclusive um vídeo aqui, tá, Bia? A gente tem que colocar como eu fui recepcionada lá no estúdio da Thay, a forma de como a gente chegou, e isso é muito legal. Gente, o café que ela fez pra mim, meu Deus, dá vontade de ir lá só pra beber café. A xícara, os detalhes, isso é muito importante. Eu acredito que o Brasil, não vou falar o mundo, que eu viajo pouco, mas o Brasil perece disso, desse atendimento. A gente está tão acostumado, eu acho que a pandemia trouxe tanto esse distanciamento, que eu acho que está faltando um pouco desse amor, desse cuidado, esse café com a bolachinha e a colherzinha do lado. Eu acho que o ser humano precisa disso. Não é mais sobre você entrar numa loja, comprar uma água e beijo me liga, mas eu acho que é sobre, às vezes, uma troca, uma conversa, que eu sempre brinco no Goiás. Bahia é assim, né? Vai comprar água, sai amigo, Bahia, né? Assim. Vai comprar uma água, você sai amigo da pessoa, né? Mas eu acho isso muito legal de ver pessoas presas nesse propósito de fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, mais acolhedoras. E para mim é uma satisfação mostrar isso aqui, né? Vindo de você. Com certeza vou estar mantendo lá junto com a Thay meu Dia da Beleza. E conta para nós, Thay, assim, lógico que eu não vou falar assim, visão de futuro, não. Mas traz um pouquinho para nós uma percepção, porque a gente já entendeu do seu estúdio, eu vou fazer a questão de mostrar. Mas qual é o sonho da Thay no sentido, olhando o seu cenário hoje? Qual é a perspectiva que você tem? Porque, assim, aquele negócio, né? Já dá curso, já tem o estúdio, tem as suas colaboradoras. O que mais? Tem algo mais aí? A gente também tem a loja, né? A gente também fornece produtos para pessoas que fazem extensão de cílios, né? Não somente para as minhas alunas, mas para outras profissionais da área de cílios. Que legal. Né? Mas qual que é a visão da Thay, né? Tornar a Granlash uma referência de marca, né? De experiência para o cliente, porque não é só colocar os cílios. Às vezes as pessoas falam, é só o cílio. Não, gente. É 2 horas que você passa ali com a cliente às vezes está cansada, às vezes não está bem. Não tornar um ambiente de salão, né? Não, um ambiente acolhedor, um ambiente silencioso, um ambiente que você se sente, né? Estou em casa. Então, essa é o meu propósito, né? De tornar a Granlash uma marca reconhecida pela experiência com o cliente, né? Top. Na extensão de cílios. Então, eu vejo que a Granlash está indo nesse caminho. Tá, e o que você diria para as empreendedoras que quer esse caminho, quer se tornar uma profissional de cílios, ou qualquer outro segmento, o que você diria para os empreendedores do Brasil? Respeitar o processo. Tá? Eu acho que isso é fundamental, porque todo mundo começa, né? Começar nem sempre é fácil, nem sempre é doce, é doloroso às vezes. E muitas vezes o fato de, eu comecei e eu não tive dinheiro, né? Não tinha dinheiro para estar investindo, comecei na minha casa, tudo muito simples, enfim. Tem pessoas que começam e já têm dinheiro, né? É diferentes. Porém, você tem que respeitar o processo. Dali de passar pelaquela situação, não ter um cliente, tá? Então,
o que eu vou fazer para não ter cliente, para ter clientes, né? Eu tenho dinheiro para montar uma sala. Tá, mas e aí a sua experiência, né? De sentar, de estudar, né? Então, eu acho que respeitar o processo, que se nesse momento você tem condição de pagar uma pessoa para cuidar do seu marketing, ótimo, ok, né? Mas e a sua experiência? E o seu processo de sentar ali a bunda e aprender? Porque muitas vezes a pessoa, não, eu tenho dinheiro, então eu vou conseguir montar um mega estúdio, eu vou conseguir fazer tal coisa, mas aí lá na frente a pessoa quebra a cara, porque ela não conseguiu respeitar o processo de sentar e ter que estudar. Né? Porque Verdade. às vezes a gente estuda para ser, as pessoas estudam para ser administrador, para farmácia, médico, advogado, todo mundo tem esse tempo de parar e estudar. E aí a pessoa acha que não, empreendedor não precisa. Não, precisa. Precisa total. Todos os dias. É o que mais precisa, né? É o que mais precisa. E às vezes você tem que olhar para o seu negócio, né, como uma empresa. Né? Exatamente, quando eu comecei, eu já vi a Grão-Leste, exatamente como ela é hoje. E hoje eu já tenho uma visão muito maior do que eu tinha lá atrás. Né? E o que eu faço? Sento e estudo. Né? Então, é esse o conselho que eu tenho para dar, né? De respeitar o processo e buscar, né? De decidir todos os dias ser responsável pelo seu resultado. Eu acho que é isso. Arrasou! Vou praticamente finalizar com a frase de um grande parceiro nosso aqui. Vão estudar! Mas, gente, foi lindo, tá? E muito obrigada por estar aqui, participar, abrir seu coração, compartilhar sua história. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muitos coraçãozinhos que estão aí aflitos para iniciar um projeto, ou às vezes já está no projeto e está perdido. Então, eu tenho certeza que um pouquinho do nosso trabalho aqui, do nosso compartilhamento, vai fazer total diferença na vida de vocês. E aqui a gente encerra esse episódio lindo, maravilhoso, com Tailane Mendes, da Glow Lash. Tá, e beijo no seu coração. Beijo. E a gente se vê lá no estúdio. E, ó, pra você que tá aí, aquele famoso se inscreve no canal. Se você ativar o sininho, aí amor, I love you. Comentou, fez print, colocou nos stories e marcou a gente. Aí, gente, eu vou amar você pro resto da minha vida. O score da amizade vai lá pro topo. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!